Olá, estudantes. A nossa proposta aqui hoje é nós abordarmos um pouco o conceito do que é a geopolítica, que é o capítulo 1 do livro de vocês, e ele vem abordando alguns elementos interessantes a ser observado, que é a partir da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, e todos os desdobramentos desse processo todo que acontece. Então, o que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1939 a 1945, onde tinha as forças do eixo e os aliados, e ela compunha, de um lado, as forças do eixo Alemanha, Itália e Japão, e que tinham ideias imperialistas, e elas tinham perdido a Primeira Guerra Mundial, tinham passado por problemas seríssimos em função da crise de 1929, que se alastrou para o mundo todo, e aí, em função disso, buscou-se uma segunda guerra para tentar reaver aquilo que haviam perdido na primeira. E aí acabaram perdendo a segunda, e tem todos os desdobramentos que nós vamos estar abordando na sequência. É importante citar também que o final dessa Segunda Guerra Mundial se dá com a eclosão das duas grandes bombas em Hiroshima e Nagasaki. Outra questão importante a ser observada aqui é que os Estados Unidos praticamente não sofreu com a Segunda Guerra Mundial por alguns motivos, porque ele primeiro estava distante do espaço territorial da guerra, a guerra se travou na Europa, e os Estados Unidos se encontravam na América. O espaço territorial dele estava muito distante desse processo todo que era o palco da guerra. E ele entrou também tardiamente na guerra, ele entrou apenas em 1942, e aí, como ele entrou mais tarde, ele foi menos afetado pelo processo da guerra propriamente dito como um todo. Outra questão importante a ser abordada aqui é o conceito do keynesianismo. O que é o keynesianismo? O keynesianismo é a intervenção direta do Estado quando acontecem crises econômicas, crises como a que nós estamos vivendo agora. Se nós formos observar o presidente atual dos Estados Unidos, que é Joe Biden, ele tem feito um novo keynesianismo, ele está de novo apostando na intervenção do Estado. Ele liberou 3 trilhões de dólares para investir tanto na questão da saúde quanto na geração de emprego, porque ele acredita que o Estado tem que ser o indutor do processo de economia. Ao contrário do idiota que nós temos aqui no Brasil, deixa eu repetir de novo, ao contrário do idiota que nós temos governando o Brasil, que não aposta na intervenção do Estado. Ele aposta no modelo do neoliberalismo, que se revelou atrasado, se revelou um fracasso diante de uma crise como é a que nós estamos vivendo agora, que é uma crise econômica e uma crise sanitária. Então ele não dá conta de entender a demanda que a situação está se colocando para ele, e ele age de forma errada. Ele retira os investimentos, criou-se o teto de gastos, e que impede a intervenção, a ação do Estado. Logo, como o Estado não é o indutor da economia, nós vamos ter a economia em frangalhos, e a gente já percebe isso no nosso bolso, já percebe isso no preço do combustível, percebe isso no preço da carne, percebe isso no preço do feijão, do óleo de soja, do arroz. Então são questões muito presentes e que vão impactar a nossa vida de forma muito forte. Então, recapitulando, o keynesianismo é a intervenção do Estado, o neoliberalismo é a intervenção das forças, entre aspas, do próprio mercado regulando a economia. São duas escolas de economia que são opostas, têm posições opostas, né? E o Joe Biden está apostando no keynesianismo. Na sequência, a gente vai observar aí o que é o papel da ONU.
Esse assunto que é a geopolítica, ele é muito amplo, né? Então ele vai desde o papel da ONU após a Segunda Guerra Mundial até as situações dos embates que aconteceram entre Estados Unidos e União Soviética. Então o papel da ONU já deixou claro que é promover a paz mundial, foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial para que isso não acontecesse mais, porque a gente não tivesse mais o evento como foi a Segunda Guerra Mundial. E alguns órgãos que a gente citou, um deles é a OMS, o outro é o Conselho de Segurança. O curioso é que no Conselho de Segurança, 5 cadeiras, elas são cativas, elas não mudam. Os outros 10 membros, eles são eleitos a cada período. As 5 cadeiras cativas são dos maiores produtores de armas do planeta. Entre eles estão Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, China e o Canadá. Então, assim, são países que têm grande produtividade de armas e eles estão ali para promover a paz no mundo. É um contrassenso, né? Necessariamente um contrassenso. Não dá para entender isso. E após a Segunda Guerra Mundial, durante o período que se estendeu, que chamou-se de Guerra Fria, nós tivemos o embate ideológico entre duas superpotências, que eram grandes produtoras de armas, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Essas duas superpotências, que eram potências atômicas, elas tinham o intuito de buscar espaços ou ampliar suas áreas de influência, né, os Estados Unidos do lado capitalista e a União Soviética do lado socialista. A União Soviética, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela amplia suas áreas e realmente há um crescimento econômico considerável. É claro que depois, mais tarde, nós vamos entender que há um declínio do modelo socialista em função de que destinou-se muito mais dinheiro para a produção de armas e menos para a produção de bens econômicos e sociais. Então fica evidente que investir na produção de armas é uma estupidez. O correto seria investir em educação, saúde e produção de bens e serviços que a população possa consumir. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente dá um novo pontapé sobre o assunto que é a geopolítica da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Um grande abraço, esperamos que a pandemia acabe, esperamos que tenhamos vacina para todos e o pandemônio seja destituído, seja tirado do poder.